o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. O senador Humberto Costa é o nosso entrevistado hoje aqui nesta bancada virtual do Diário de Pernambuco. Seja bem-vindo, senador, bom dia. Bom dia, Raulney, bom dia, Armando, bom dia, Douglas. Uma alegria poder estar aqui com você. O senador Humberto Costa é integrante da CPI da Covid. Tem alguns nomes que o pessoal fala, CPI da Covid, CPI... Oficialmente o nome é como, senador? CPI para tratar do processo de apuração da condução do governo federal em relação à pandemia da Covid-19. Aí o nome ficou CPI da Covid. Da Covid, tá certo, tá bom. Então não estou errado, não. Dá para entender. Senador, obrigado por sua participação conosco mais uma vez aqui na plataforma do Diário de Pernambuco. Nós tivemos na sexta-feira uma sessão diferente. Acompanhei o tempo todo e foi das mais aguerridas, disputadas, com sobressaltos de alguns parlamentares. Parece que a CPI entra num momento novo também, senador. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o balanço do que o senhor faz do que ocorreu na sessão da sexta-feira e que a gente pudesse começar conversando com o senhor fazendo esse balanço. Bem, na verdade, eu acho que a CPI já vem quase que terminando de cumprir um determinado papel, que é o de clarificar, tornar transparente a maneira como o governo conduziu o enfrentamento à pandemia. Eu acho que já foi possível mostrar de forma muito evidente que houve inúmeras falhas, a começar do objetivo que o governo estabeleceu, a estratégia que estabeleceu para enfrentar a pandemia, passando pelas omissões, pelos erros, pelos equívocos, enfim, isso me parece muito claro, que o governo falhou ao adquirir vacinas, falhou ao adquirir testes, atrapalhou o processo de prevenção, impedindo que governadores e prefeitos fizessem adequadamente o seu trabalho. Mas também enveredamos aí numa linha de que é possível que haja, e pelo que aconteceu na sexta-feira e outras coisas que vêm sendo divulgadas, que tenha havido também algum tipo de malversação dos recursos públicos, né, no que diz respeito à aquisição de vacinas, no que diz respeito a todo esse trabalho de estímulo à utilização desses medicamentos que não têm efetividade contra a Covid-19, e aí podem estar presentes atos de corrupção. Essa foi a fase que, de certa forma, foi inaugurada na sexta-feira, não é? Senador, muito bom dia. Bom dia, Douglas. E sobre a política estadual, senador, a gente entrevistou o deputado federal Carlos Veras na semana passada e ele falou que está à disposição do partido e do ex-presidente Lula para uma possível candidatura ao Senado numa composição com o PSB. Ele é mais um nome que está no radar do partido, junto com o ex-prefeito do Recife e deputado estadual João Paulo. Como é que o senhor enxerga essa vaga, já que a gente também entrevistou a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, e ela falou que o partido, numa composição, sempre vai buscar um protagonismo. Ou seja, ninguém protagoniza sendo vice, né? Então, restaria aí a vaga para o Senado. Como é que o senhor enxerga esses passos do partido numa composição com o PSB? Olha, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma definição, ou pelo menos o início de uma definição em relação a 2022. Como eu tenho ressaltado, primeiro nós temos que ter um entendimento claro nacionalmente, não é? A partir do momento em que PT e PSB possam estar caminhando para a composição de uma aliança nacional, nós vamos iniciar o debate aqui em Pernambuco. E o PT, eu diria que tem uma posição bastante confortável, né? Ele pode ter um nome para disputar o governo do Estado, não é? E ele pode participar dessa aliança, não é? Naturalmente que um espaço melhor é sempre o espaço do Senado, não é? Se houver essa aliança. Mas, certamente, também outros atores dentro da Frente Popular aspiram por esse espaço. Então, teremos que fazer uma discussão. O importante é que o PT esteja presente nessa chapa. Temos alguns nomes, o próprio nome do deputado Carlos Veras é um nome importante,
mas eu não descarto em nenhum momento que o PT possa ter também um nome para o governo do Estado, né? A Frente Popular, na minha avaliação, deveria buscar um nome que somasse mais, que tivesse mais possibilidade de conquistar a vitória nessa eleição, fosse mais competitivo, e isso tem que abrir um leque que não se esgota somente no PSB. Mas temos que aguardar, não é, qual vai ser o encaminhamento nacional, qual é a prioridade ou quais são as prioridades do PSB em termos nacionais. Nós aqui em Pernambuco vamos escolher o caminho que seja o melhor para a candidatura do presidente Lula, se ele confirmar que é candidato. Senador, mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria saber do senhor, Lula está para vir aqui em Pernambuco no próximo mês de julho, para conversar, inclusive, com João Campos, Paulo Câmara, Renata Campos, inclusive, está no radar dele, até lideranças petistas também estão no radar dele, tem gente do PP, Eduardo da Fonte, por exemplo, está no radar dele. Essa conversa que ele vem fazer, ele vem pavimentar os caminhos de Pernambuco, vai decidir se o PT vai ou não vai, ou vai ser só uma costura de como é que isso vai ser? Não, na verdade, o presidente Lula está vindo discutir, em primeiro lugar, a resistência que temos que opor ao governo Bolsonaro. Não é uma discussão meramente eleitoral que ele vem fazer, ele vem discutir como é que os partidos que estão no campo da oposição hoje, partidos inclusive do centro, da centro-direita, podem se unir em torno de uma grande frente para impedir que Bolsonaro possa dar continuidade a essa política trágica que ele vem implantando no nosso país e também garantir que nós tenhamos eleições livres, democráticas, que não haja nenhum ato de autoritarismo da parte do presidente. E aí isso é muito importante. Mas é lógico que ele vem também buscar o fortalecimento da candidatura dele à presidência da República no nosso Estado. É lógico que as conversas nacionais elas pesam com os partidos, mas a tendência da eleição do ano que vem é ela ficar também muito marcada pelos interesses locais. Então, ele deve conversar com muita gente. Essas pessoas a quem você se referiu, nós não tivemos ainda nenhuma conversa, nós não temos nenhum cronograma ainda. Eu acho que as pessoas estão passando para a imprensa informações das quais elas não têm controle. Na verdade, o presidente me pediu que eu procurasse organizar isso, conversei também com a presidenta Gleice, com o vice-presidente Guimarães e também com o vice-presidente Márcio Macedo, e nós estamos fazendo essa construção ainda muito reservadamente. Até não sei de onde partiram essas informações, até porque a gente, para poder divulgar que alguém vai participar de uma conversa, tem que conversar com esse alguém. E eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso, né? Eu vi que circularam essas informações, mas não existe nada de concreto por enquanto. Senador, eu estou acompanhando aqui as nossas redes sociais, de vez em quando baixo a cabeça aqui e estou lendo aqui os chats das diversas plataformas que o Diário transmite nesse instante. E a pergunta recorrente aqui, senador, é: a CPI vai investigar também o dinheiro enviado para os governadores? Parece que essa preocupação é recorrente aqui, muitas pessoas falam sobre isso. E eu queria ouvir o senhor, em algum momento há a possibilidade, o senhor acha que se deve pensar em... Já se fala que o STF já garantiu, não se pode convocar um governador, nem o presidente da República para a CPI, mas esse andamento de investigação de dinheiro, de alguma forma a CPI chega nesse rastro? Nós esperamos que sim, não é? Essa decisão do Supremo, ela veio como uma ducha de água fria, não é? Porque não somente é um direito da CPI, mas é um dever dela de investigar como foram aplicados os recursos transferidos pela União aos estados e municípios, não é? E que tenham sido transferidos especificamente para o combate à pandemia e, mais especificamente ainda, que sejam recursos transferidos voluntariamente.
a investigação não vale para aqueles recursos do Sistema Único de Saúde que são distribuídos automaticamente, de acordo com critérios como fundo de participação, número de habitantes, enfim, essas coisas. E aí nós agora vamos ter que saber como a investigação pode ser feita. Se os governadores não podem ser convocados os seus secretários das respectivas áreas, o secretário de saúde, ou o secretário de fazenda, ou aquele que era o ordenador de despesas. Temos que ver também como isso se aplica aos prefeitos. Então, nós vamos ter que encontrar uma solução que acho que quem tem que dar é o Supremo, para poder fazer uma investigação que é nossa obrigação. A CPI ela tem como parte do seu objeto, né, a investigação da aplicação desses recursos. Vamos ver como é que isso vai fazer. No caso da União, nem estava entre as nossas principais preocupações, e agora está, porque parece que há, sim, má aplicação de recursos na aquisição de vacinas, nessa questão desses medicamentos que não têm efetividade contra a Covid-19. Então, eu creio que vamos precisar fazer essa compatibilização. Senador, em relação às filiações do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do deputado federal Marcelo Freixo ao PSB, elas facilitam essa reaproximação com os socialistas, porque passaram aí por conversas com o ex-presidente Lula, né? Há quem diga que só reforçam uma tentativa de construção de uma frente ampla. O senhor acha que elas contribuem com o avanço das conversas? Não, acredito que sim. Não é? Nós sabemos que o PSB, a partir de 2012, 2013, não é? Ele passou a ter uma composição bem mais heterogênea, né? Era parte, inclusive, da estratégia da candidatura presidencial do ex-governador Eduardo Campos. Então, ele trouxe para o PSB um conjunto de segmentos mais conservadores, que adquiriram uma força importante no PSB. Esse processo foi sendo revertido a partir de 2017, 2018, não é? Especialmente pela força, pelo peso relativo do PSB de Pernambuco em nível nacional. E agora, com a vinda dessas pessoas que têm realmente um perfil muito mais identificado com a centro-esquerda, com a esquerda, eu creio que a aproximação com o PT ela cresce em termos de potencial, né? Então, nós não teríamos apenas uma parcela ou uma fração progressista aqui em Pernambuco, mas também no Maranhão, também no Rio de Janeiro, também na Paraíba, na Bahia também. Então, eu creio que favorece, sim, uma aproximação entre a candidatura Lula e o PSB. Senador, a outra pergunta que eu estou aqui contemplando os nossos internautas aqui, o pessoal participando, já que Douglas e Armando vão fazendo as questões mais aqui do dia a dia, da política, do range-range, eu estou dando uma olhada aqui no que o internauta está escrevendo para a gente. Aí, alguém pergunta aqui, senador, o PT está rachado em Pernambuco? Vai seguir com candidatura o senhor? Eu já falo disso levemente, eu vou pedir para aprofundar, para prestigiar aqui o nosso internauta Humberto. Senador, aí, explica o PT em Recife, porque ele coloca aqui, Marília vai ser candidata ou o senhor vai ser candidato? Não. A deputada Marília Reis, ela deve ser candidata a deputada federal, não é? Ela disputou a eleição de Recife no ano passado, ela teve um bom desempenho, mas a expectativa do PT nacional, dos colegas que ela tem lá na Câmara Federal, no partido, e do próprio presidente Lula, é que ela possa vir a ser candidata a deputada federal, inclusive ajudar na contabilização, né, de votos para a nossa chapa de deputados federais. Eu acredito que se o PT vier a participar de uma chapa majoritária, obviamente que se nós estivermos
apoiando um candidato a governador de outro partido, nós vamos procurar ver como vamos participar, se como vices ou como na vaga do Senado, e há a possibilidade do PT ter uma candidatura. Se o PT tiver uma candidatura, embora não seja o meu objetivo maior, mas eu acredito que posso colocar também meu nome à disposição do partido, acho que é um nome competitivo, não é? E posso até colocar, se houver esse espaço, para a Frente Popular, não é? Mas isso vai depender muito do entendimento nacional. Sem entendimento nacional, pode ter certeza que o PT aqui terá uma candidatura. Senador, como é que o senhor enxerga a construção das oposições em Pernambuco para 2022? Olha, eu acho que a oposição em Pernambuco vai muito mal. Não é? Eu digo a oposição à Frente Popular. Não é? Não vejo assim nenhum grande nome com capacidade de empolgar, com todo o respeito que eu tenho a todos os nomes que foram colocados, tanto o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, quanto a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, né, por quem também eu tenho muito respeito, o próprio prefeito de Jaboatão, não é, que tem sido insistentemente colocado como uma alternativa, mas eu não vejo unidade entre essas forças e eu não vejo nacionalmente como elas possam estar unidas. E eu creio que a unidade no palanque nacional vai ser muito importante para dar competitividade a qualquer chapa que venha a disputar aqui o governo de Pernambuco. Nós sabemos que a Frente Popular, particularmente o PSB, vem de 16 anos de governo, isso, de certa forma, cria um certo desgaste natural, não é? Mas eu não vejo na oposição ainda um desenho, um cenário que possa suplantar a Frente Popular se ela estiver unida e se ela estiver unida e se ela tiver um nome competitivo que possa realmente agregar essas forças. Havendo isso, eu acho que a vitória da Frente Popular é muito provável. Senador, em relação ao nome que encabeçaria essa chapa pelo PSB, o ex-prefeito do Recife e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, ele teve um nome defendido pelo presidente estadual do PSB, que também secretário de Desenvolvimento Social, Sileno Guedes. Né? Outras lideranças do partido também sinalizaram a favor do ex-prefeito e atual secretário. Como é que o senhor enxerga essa movimentação, já que o senhor ressaltou a questão da competitividade? O senhor acha que o nome do secretário não é competitivo, há resistências? O ex-prefeito do Recife, atual deputado João Paulo, falou de resistências ao nome do ex-prefeito. Como é que o senhor vê essa movimentação e esse fogo amigo na Frente Popular? Veja, a mim não cabe fazer nenhum comentário sobre essa questão. Primeiro porque é um tema interno do PSB, não é? O PSB vai ter que discutir se considera que o melhor caminho é procurar se manter à frente do governo ou não, não é? Pode ser que uma avaliação de eleger a Frente Popular, mas não necessariamente com o nome do PSB, pode ser uma saída, uma alternativa, mas isso é uma decisão que o PSB deve tomar, não é? Eu não tenho nenhum veto a quem quer que seja, eu acho que esse é um debate que eles devem fazer. Se em algum momento houver de fato um caminho que nos reagregue à Frente Popular, certamente o PT vai emitir uma opinião. Mas fazer isso agora, eu acho que contribui muito pouco, tanto para o PT quanto para o próprio PSB. Vamos ver qual o caminho que eles pretendem, quais são as alternativas, né? Senador, pergunta da nossa internet aqui. Desculpa, Armando. Deixa eu fazer aqui, aí você entra, tá certo? Rapidinho.
Acho que uma pergunta rápida aqui do senador responder. Em termos de conjuntura nacional, senador, sem emoção, diz aqui o internauta, o PT realmente tem como derrotar Bolsonaro num cenário de hoje, sem ampliar coligações? É a coisa de construir essa frente. Hoje já dá para sair achando que vai para segundo turno e consegue derrotar Bolsonaro, senador? Não. Eu acho que o bolsonarismo realmente está vivendo uma crise muito grande, o desgaste do presidente é muito forte, o governo é muito ruim, não tem nenhuma política marcante para a população brasileira, o Brasil está conduzindo muito mal o enfrentamento à pandemia, a atividade econômica não é retomada, o desemprego, a desigualdade, a carestia, a volta da fome. Tudo isso é um conjunto de coisas que estão acontecendo e as pessoas sentem na pele. No entanto, nós não podemos ter uma postura arrogante de imaginar que Bolsonaro está fora da disputa. Não acho. Eu acho que ele tem ainda uma base social importante que pode alavancá-lo para uma disputa de segundo turno. E nós, do PT, também acreditamos que o nome do presidente Lula é um nome forte, né? No cenário de hoje, eu acho que a tendência seria nós termos aí uma disputa mais polarizada entre Lula, o PT, e Bolsonaro, e uma aliança de extrema-direita, não é? Também não sou daqueles que subestima a possibilidade e a força de uma candidatura de centro ou de centro-direita. O que eu acho difícil hoje é esse segmento conseguir se unificar em torno de um nome, não é? Nesse momento é difícil. A outra possibilidade, embora eu acho que é cedo para a gente fazer essa previsão, é que essa crise é imprevisível, não é? Pode chegar a um ponto em que as elites econômicas e políticas do Brasil, elas, digamos assim, considerem que Bolsonaro já deu, né? A eventualidade de um impeachment. Na eventualidade de um impeachment, aí eu creio que se abre um quadro inteiramente novo, né? E aí muitos setores que, inclusive, hoje namoram com a possibilidade de um apoio a Lula podem repensar esse caminho. Nós temos que levantar todas essas possibilidades, mas hoje eu acredito que a disputa seria mais entre Lula e Bolsonaro. Senador, acabei de ver que o senador Randolph pediu para prorrogar por mais 90 dias a CPI da Covid. Como é que o senhor enxerga esse movimento dele? Ele fala que é por conta de provas que estão surgindo, novas provas que podem ajudar a investigar mais. Olha, eu acho que é bem provável que nós precisemos fazer isso. Só que eu acho que é importante que essas coisas sejam construídas no coletivo. Nós temos um grupo de 7 senadores que estão ali unidos, querendo levar essas investigações às últimas consequências de uma forma muito transparente. Acho que o melhor caminho é esse grupo sentar, discutir, conversar. Hoje nós temos uma reunião, como fazemos todas as segundas-feiras, e eu acho que essa decisão deveria ser tomada nessa reunião, não é? Nós precisamos atuar mais coletivamente do que individualmente. Pessoalmente, eu acho que vai ser uma necessidade, não é? Mas eu acho que isso tem que ser construído no coletivo, porque para prorrogar não é só uma decisão da CPI, é uma decisão de pelo menos 27 senadores. Nós temos que novamente coletar a assinatura de pelo menos as assinaturas de pelo menos 27 senadores. Então, eu acho que o melhor trabalho nessas situações é o trabalho que a gente faz nos bastidores, silenciosamente, construindo as coisas. Eu sei que há muita pressão por parte da imprensa, da mídia, para saber o que vai acontecer e tal, mas eu acho que a CPI tem que se portar numa atitude de mais tranquilidade, menos assodamento para tomar suas decisões.
Estou vendo aqui, senador, acaba aqui de dar uma confirmada, mas já está num portal que a gente tem certeza deles terem muito cuidado para terem checado isso. Mas que suspeito Lázaro, suspeito de chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, era procurado por uma força-tarefa policial desde 9 de junho, aos 32 anos. Ele tem extensa ficha criminal, fugiu 3 vezes, e acaba de ser preso em Goiás. A gente vai trazer outras informações para você, vou aprofundar já aqui para as informações sobre um tema que, desculpe ter tocado nesse assunto, mas isso virou uma coisa que o Brasil inteiro falando sobre, Sim, e preocupado sobre e acompanhando, né, senador? Mas voltando para o nosso tema político, senador, a gente está chegando já na rodada final. Cada um vai fazer só mais uma perguntinha para liberar o senhor, que a gente está aqui atentos ao horário que a sua assessoria pediu também. O capítulo PT 2022 PDT. Para onde é que vai caminhar, senador? Será que se consegue trazer o PDT para uma composição ou não se junta água e óleo nesse instante Ciro no PDT com o PT de Lula? Veja, nós temos uma relação muito positiva com o PDT como partido, né? Nós temos uma boa relação no parlamento, na Câmara, no Senado, nos movimentos sociais. A nossa relação, a relação da nossa presidenta com o presidente do PDT também é a melhor possível, não é? Infelizmente, o candidato do PDT tem colocado o PT e particularmente Lula como um alvo frequente de ataques, não é? Nós temos evitado responder ou entrar nessa polêmica. Gostaríamos, inclusive, que nós pudéssemos construir um caminho que unisse os dois partidos, né? Mas também nós reconhecemos a legitimidade que o partido tem de querer pleitear uma candidatura à presidência da República. Eu acho que tudo vai depender muito, não é, da avaliação que o próprio PDT faça. Se o PDT tiver disposição de nos sentarmos e avaliarmos aí um caminho comum, eu creio que seria muito bom para o Brasil, não é? Mas, caso contrário, é possível que nós possamos nos encontrar num eventual segundo turno. O que é importante dizer é que temos pelo PDT realmente muito respeito, apesar dos repetidos ataques que o candidato Ciro Gomes nos tem feito. Mas, como disse Lula de forma muito inteligente, não é? Ele não vai comprar briga com Ciro. Ciro vai precisar ficar falando sozinho, porque nós não vamos atacá-lo no mesmo nível em que ele tem nos atacado até agora. Senador, em relação ao deputado Rodrigo Maia, qual é o papel dele nessa tentativa de atrair nomes de centro, partidos de centro, para essa frente liderada pelo ex-presidente Lula? Veja, se realmente o espírito dele for esse de somar numa grande frente anti-Bolsonaro e sem preconceitos, inclusive admitindo a possibilidade da candidatura do presidente Lula, eu não tenho dúvida de que ele pode cumprir um grande papel, não é? É uma pessoa respeitada, é respeitado no parlamento pelas gestões que fez à frente da presidência da Câmara. Ele é muito respeitado nos meios empresariais, na grande mídia, não é? Então, é alguém que pode cumprir um papel, pode nos ajudar a fazer uma ampliação dessa frente, não é? Eu espero que essas conversas que Lula teve com ele, que o PT tem tido também com o partido para o qual ele vai, que é o PSD, não é? Possam frutificar, possam prosperar. Porém, não é? Vamos ver, vamos acompanhar. Eu acho que tudo vai depender muito. Antes eu achava que a CPI ela iria ter um papel, está tendo, é muito importante, mas eu achava que esse papel estaria muito limitado. Mas no momento em que a gente chegou a esse novo desenho das investigações, pode ser que ela contribua de uma maneira mais forte para um aprofundamento do desgaste do presidente Bolsonaro, né? E aí isso pode abrir muitas outras perspectivas. Eu espero que nós consigamos ter uma parte substantiva, substancial, né, do centro
e da centro-direita apoiando a candidatura do presidente Lula. Armandinho? Acompanhando aí, Armando. Congelou, foi? A internet de Armando caiu, foi? Não, foi a de Vai lá, Armando. Douglas, perdão. Bom dia. Senador, como é que o senhor avalia os possíveis nomes do PSB para o governo de Pernambuco? A gente tem, possivelmente, Geraldo Júlio, que em entrevista ao próprio Diário já não descartou a possibilidade, mas ele falou que cabe a Paulo Câmara decidir, e também tem Décio. Como é que o senhor enxerga esses dois nomes? Olha, como eu disse, eu não acho que seja adequado me meter nessa discussão, né? O PT não tem, em princípio, nenhum veto a quem quer que seja, não é? É importante que a Frente Popular tenha um nome competitivo, que tenha a chance de ganhar. Se ele vem do PSB ou não, mais à frente pode se discutir. Eu já coloquei que para nós só vai haver qualquer discussão se houver um entendimento nacional. Se não houver um entendimento nacional, o PT terá, sem dúvida, uma candidatura aqui no estado de Pernambuco, não é? E vamos aguardar qual vai ser esse desenlace, não é? É muito importante que o próprio PSB esteja dizendo que o comando dessa sucessão é do governador Paulo Câmara. Com ele, vamos aguardar que ele aponte os caminhos e nós vamos avaliar se esses caminhos são os caminhos que interessam ao PT. Senador Humberto Costa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui nas plataformas do Diário de Pernambuco. Prazer poder tê-lo recebido mais uma vez. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Raulney, para o Holanda e também para o nosso querido Douglas. Um abraço a todos vocês. A gente agora são 9h43, liberamos já da sala o senador Humberto Costa e a gente vai para um rápido